Oi, gente, tudo bem? Eu sou a psicóloga Lorena Medeiros. Atuo atualmente tanto na clínica quanto na área escolar. A gente também tem uma especialização em MBA, Educação com ênfase em psicopedagogia. E hoje eu trouxe um tema que muito provavelmente vocês já ouviram falar, que é falando sobre ansiedade, sobre depressão. Tem tantas coisas que a gente ouve falar sobre isso, são tantas dúvidas, são tantos questionamentos, e hoje eu vim esclarecer sobre isso com vocês, tá bom? Então, muito provavelmente, você já ouviu falar que a depressão é uma tristeza, é uma melancolia, mas a gente precisa ter cuidado com esse tipo de argumento, porque não é somente uma tristeza. A depressão, gente, é uma doença psiquiátrica que acomete inúmeras pessoas, não só no Brasil, como em todo o mundo. A depressão é uma tristeza permanente. É uma tristeza que realmente você não dá conta de lidar. É uma falta de energia, uma falta de apetite. Então, o depressivo altera o apetite. Às vezes comem pouco, às vezes comem muito. O sono é um sono irregular, geralmente sofrem de insônia. A pessoa com depressão apresenta problemas de relacionamento, de ajustamento, de autoimagem, de autoconceito. E são inúmeras características que caracterizam, que distinguem a depressão de outras doenças. Então, a primeira diferenciação que nós precisamos fazer é a seguinte: nós temos dois tipos de tristeza: a tristeza transitória e a tristeza permanente. O que é a tristeza transitória, Lorena? É aquela tristeza que, diante de uma dificuldade, por exemplo, como esse contexto em que nós estamos vivendo de pandemia, onde muitos pais de família foram pegos de surpresa, saíram de seus empregos, muitas pessoas passando por dificuldades financeiras, muitas pessoas não sabem lidar com esse próprio contexto de doença, de muitas informações. Então, esse contexto desafiador, ele favorece o aparecimento de determinadas doenças, como a depressão, por exemplo. Então, a tristeza transitória é a nossa resposta diante de uma dificuldade da vida. Todos nós passamos por dificuldades e todos nós sentimos tristeza. O que nos diferencia de um depressivo? Nós utilizamos os recursos que nós temos durante a vida, o que nós aprendemos com os nossos pais, o que nós aprendemos com as nossas experiências para lidar com essa situação. E aí a gente passa por ela. Por isso é uma tristeza transitória. Eu consigo lidar com essa situação da melhor forma possível. Eu choro, eu fico triste, eu deprimo, mas eu passo, eu me reergo. E isso é o que nos diferencia. O depressivo não passa. É uma tristeza que você não consegue dar conta, você não consegue responder e muitas das vezes não tem uma causa específica. Você simplesmente, dependendo da situação, acaba sendo acometido por essa doença. Então, qual é o erro que muitas das vezes as pessoas fazem? Eu estou depressivo porque eu estou com falta de dinheiro. Eu estou depressivo porque eu estou doente. Estou depressivo porque eu briguei com meu colega. Estou depressivo porque eu briguei com os meus pais. E não é dessa forma, gente. É mais sério
do que muitas das vezes a gente pensa ser. Então a gente precisa conversar sobre isso e a gente precisa dar seriedade ao que realmente é importante. A depressão é uma doença que precisa ser desmembrada no sentido de a gente compreender melhor. A gente precisa entender melhor quais são os sintomas da depressão para a gente poder saber lidar com ela. Então, por que a gente trouxe esse tema hoje para conversar com vocês? Como eu também trabalho na clínica, eu recebo muitos casos de alunos, de jovens, de adolescentes com depressão. Então, hoje a gente já ouve falar de depressão infantil, que é um comportamento que muitas das vezes se confunde com outras doenças psiquiátricas, por conta da tipificação que tem, tá? Então, nós estamos aqui hoje para esclarecer vocês que se você se identificar com algum sintoma nesse sentido, você precisa alertar os seus pais. Você precisa alertar os seus responsáveis para procurar ajuda psicológica. E um outro ponto importante também, que a depressão, ela tem vários níveis. Nós temos a depressão leve, nós temos a depressão moderada e nós temos a depressão grave. A depressão leve, gente, a própria terapia, em sua grande parte, ela dá conta. Então, quando eu falo em terapia, você precisa procurar um psicólogo. Então, o processo terapêutico vai levar a você a lidar melhor com a situação relacionada à depressão. Então, você vai aprender ali recursos, você vai ser instrumentalizado a lidar com os seus sintomas, a lidar com a vida, a lidar com os sentimentos, a lidar com os pensamentos negativos que são muito recorrentes. Então, a terapia, ela vai lhe ajudar nesse sentido. A depressão moderada, nós já vamos precisar de outros profissionais para justamente conseguir a remissão desses sintomas. Então, quando eu falo em outros profissionais, seria o psiquiatra, tá? Então, por que a gente precisa envolver o psiquiatra? Como ela já é uma forma mais grave, só a terapia não vai conseguir ajudar você. Então, a gente vai precisar desse suporte do psiquiatra no sentido desse tratamento medicamentoso. Então, você vai fazer o acompanhamento terapêutico e você vai ter também o acompanhamento psiquiátrico, que é justamente a intervenção medicamentosa. Por que esses dois profissionais trabalham juntos? Porque psicólogo não prescreve medicamento. Então, a gente precisa desse médico que é especialista na área de saúde mental para fazer a prescrição adequada da sua medicação, tá? Então, a medicação ela vai entrar justamente para estabilizar alguns níveis de substâncias químicas no seu cérebro, no seu corpo, que estão desregulares. Então, o médico, ele sabe exatamente qual tipo de medicamento prescrever para cada situação psiquiátrica, ok? E a depressão mais grave, realmente a gente tem que evitar chegar nesse estágio, porque é quase irreversível. Então, você vai precisar realmente de muito suporte familiar, de muita ajuda, não só do psicólogo, como do psiquiatra, porque é uma pessoa que já está num estágio muito comprometido da doença. É importante, gente, nós frisarmos o seguinte, que a depressão ela é uma doença crônica. Para a ciência, ela não tem cura. Por ser uma doença crônica, a gente usa o termo remissão de sintomas. O que seria isso, Lorena? A estabilização desses sintomas.
que estão em muita evidência, que é a tristeza, que é o sentimento de vulnerabilidade, muitos sentimentos negativos, pensamentos negativos. Então, a terapia e o psiquiatra trabalham juntos para lhe ajudar a devolver você para a sua vida saudável. Então, você vai aprender a lidar com os seus sentimentos, você vai aprender a gerenciar melhor os seus pensamentos, você vai entender as possíveis causas que te levaram a adquirir essa doença, e o medicamento também vai potencializar essa melhora, tá? Então, são profissionais que realmente vão estar lhe auxiliando nesse bem-estar. Então, a gente não pode deixar chegar nesse estágio grave. Você se identificou com a maioria desses sintomas que eu citei anteriormente, você precisa procurar ajuda imediatamente. Às vezes, quem olha, e a gente vai falar também agora de 2 equívocos. Primeiro, dos alunos, primeiro dos filhos. Porque às vezes você está sentindo muita tristeza, às vezes você não está bem, os teus pensamentos eles são permeados por uma negatividade, você não consegue gerenciar o seu tempo, você não consegue gerenciar suas emoções e ninguém sabe disso. E isso não pode ocorrer. Você precisa falar. Os seus pais, principalmente, precisam saber do que está acontecendo com você, gente. O seu mundo não é o seu quarto. O seu mundo é onde você mora, é a sua casa, é as pessoas que compõem o seu ambiente familiar. Ele não se restringe somente a você. A gente precisa parar com isso. E outra, essa questão do isolamento, o muito se isolar, já é algo preocupante. Já evidencia que há algo de errado. Se não há, pode favorecer para que haja. Então, não se isole, não passe horas e horas e horas no seu quarto. Circule pelos ambientes da sua casa. Converse com seus pais, converse com seus irmãos, mantenha contato com seus amigos da escola, mantenha contato com seus professores. Tenha esse contato no seu ambiente familiar, porque se você se isolar, isso é muito ruim. E às vezes, quando acha que o suicídio, por um exemplo, porque quem muitas das vezes tem depressão, apresenta depressão, tem essa ideação suicida. Acha que a solução de tudo é a morte. E é uma visão muito equivocada, muito errônea. A morte vai chegar para todos nós sim, mas ela não é a solução. A gente não pode antecipar esse momento. Não, a gente tem que ser ensinado justamente a lidar com a frustração, a gente precisa ser ensinado a lidar com a tristeza, a gente precisa ser ensinado a lidar melhor com as nossas emoções. Porque quando a gente não é oportunizado desse tipo de aprendizado, geralmente a gente vai estar propício para adquirir certas situações negativas para a nossa vida. Então, hoje vocês estão tendo essa oportunidade de serem instrumentalizados, alertados sobre situações que têm acometido a maioria das crianças, dos adolescentes, dos jovens, enfim, todos nós. Então, nós precisamos desmistificar a depressão, tá? Depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de dinheiro. Depressão é doença. Isso é tão verdade que eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente pensa, eu tô depressivo porque aconteceu um problema de doença, porque eu tô sem dinheiro. Gente, vou dar um exemplo aqui para vocês. O Whindersson Nunes, ele tem uma boa renda financeira,
ele tem uma mulher muito bonita, ele faz a gente rir, mas em algum vídeo na rede social ele fez essa comunicação: eu estou com depressão. Mas como, Lorena? Se ele faz todo mundo rir? Mas como se ele tem tanto dinheiro? Mas como se ele tem tudo a favor dele? Gente, é exatamente isso. É uma doença, como qualquer outra. Quando nós estamos doentes, a doença não diz assim: não, peraí que eu vou pegar esse daqui. Não existe isso, ela simplesmente nos ocorre. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental para que isso não nos ocorra. Porque a questão financeira, o nosso nível de educação, o nosso nível cognitivo não vai nos isentar de adquirir certas doenças. Mas os nossos hábitos podem nos favorecer ou podem também nos ajudar a serem acometidos por essas doenças. Então, nós precisamos rever os nossos hábitos, nós precisamos rever o nosso comportamento, nós precisamos rever as nossas atitudes, nós precisamos rever a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de ver a vida. Nós temos que ensinar, e agora eu vou fazer um alerta para os pais, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, mas vou voltar a fazer um alerta para os pais. Vocês precisam ensinar os filhos de vocês a serem resilientes. Porque o que acontece? Esta nova geração muitas das vezes não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a tristeza, não sabe lidar com o erro, não sabe lidar com o medo, não sabe, gente. Então nós temos essa responsabilidade, a escola também tem essa responsabilidade de ensinar esse tipo de conduta, de favorecer essa reflexão, de favorecer, de tornar esses adolescentes, essas crianças fortes, crianças resilientes, que saibam lidar com as adversidades, com as dificuldades, para que a gente não tenha esse aumento dessa incidência de doenças como essa que eu vim conversar com vocês hoje, tá bom, gente? E aí agora falando também sobre a ansiedade, que também é uma outra doença que infelizmente está em alta, a gente precisa abordar bastante sobre a ansiedade, porque ainda também há alguns equívocos sobre a ansiedade, tá? Então, primeira coisa, vamos caracterizá-la. A ansiedade, ela tem alguns sintomas que diferenciam de outras doenças. O ansioso, primeira coisa, qual é o primeiro erro que acontece? Que a gente pensa que a pessoa ansiosa é só uma pessoa que é extremamente preocupada com o dia de amanhã. Não é isso, gente. Não é somente isso. A ansiedade, ela vai mais além do que uma preocupação excessiva, tá? O transtorno de ansiedade, realmente você tem muitos pensamentos exacerbados de uma preocupação futura. Às vezes você antecipa algo que ainda nem ocorreu ou que não vai ocorrer, mas a pessoa faz essa antecipação. A pessoa que está com ansiedade, que apresenta esse transtorno, tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para se concentrar, tem alteração no apetite. A pessoa em crise de ansiedade, a gente precisa ter muito cuidado. A pessoa em crise de ansiedade, quais são os sintomas característicos? Porque quando você recebe essa pessoa numa unidade de saúde, num pronto-socorro, numa emergência, quem olha pensa que a pessoa está infartando, gente, de tão sério que é a crise de ansiedade.
A crise, quando ela dá, você tem ataque cardíaco, o coração extremamente acelerado, tá? Uma falta de ar que nada dá conta. Então a pessoa tenta ter um recurso ali para puxar o ar, não consegue, tá? Muitos pensamentos conflitantes ali ao mesmo tempo, uma sensação de desmaio, né? Tem alguns que realmente apresentam uma sudorese, muito suor pelo corpo, uma sensação de desmaio, como eu já citei, as extremidades muitas das vezes do corpo gelada ou então formigando, suando, um aperto no peito, uma falta de concentração, então uma sensação muito ruim de um modo geral. E aí quando você chega no médico e que você apresenta esses sintomas, a gente precisa ter esse cuidado, porque e aí você vai lá no médico, você faz uma bateria de exames, a maioria dos teus exames vai dar tudo normal. Por quê? Porque a origem, ela não é física. A origem é emocional, é psicológica. Então eu preciso tratar a origem para eu poder sanar os meus sintomas. Então, na crise de ansiedade, principalmente por um exemplo, um idoso, uma pessoa com mais idade, a gente precisa ter esse cuidado, porque confunde até com uma situação de infarto. Então é muito sério, a gente precisa dar essa seriedade. Hoje, vocês, alunos, porque hoje o nosso público é voltado para um público mais jovem, mas você deve conhecer um avô, uma avó, você deve ter um avô, uma avó, você tem um pai, uma mãe, ou se não, você tem alguém responsável por você. E se você identifica ou em você mesmo alguns desses sintomas, procure ajuda. Fale para essa pessoa desse recurso que você está tendo agora, dessa apresentação, para que a pessoa tome conhecimento dessa informação. Como eu disse, informação boa, ela salva a vida. Assim como uma informação ruim pode eliciar certos problemas quando você tem muita exposição. Então, nós temos que realmente ter esse cuidado. Nós precisamos realmente falar sobre esse contexto que favoreceu muito o índice de pessoas acometidas de depressão, de ansiedade. Mais do que nunca, nós precisamos cuidar da nossa integralidade, gente. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então, se você tem sentimentos, tem sensações, tem pensamentos que você não consegue lidar, você precisa gerenciar isso, você precisa comunicar a alguém. Você precisa comunicar a um adulto do que você sente, para que isso não evolua para algo mais grave. O que acontece? A pessoa quando tenta suicídio, tem essa ideação, por exemplo, suicida, né? Deixa muitas das vezes uma carta, faz algum tipo de comentário, alguma frase, justificando o ato. E aí, quando a gente vai ler essa justificativa, qual é a justificativa? Meus pais não me entendem, minha família não tá nem aí pra mim, eu acho que eu sou mal compreendido, a minha escola, não sei, eu sofro bullying. Mas você comunicou isso para sua diretora? Mas você comunicou isso para os seus pais? Você comunicou isso para o seu irmão? Porque a gente precisa dar esses sinais, a gente precisa dar chance para as pessoas nos ajudarem, gente. A gente precisa dar chance para o outro de entender, de compreender a sua situação, assim como você precisa compreender o outro. Assim como a gente precisa ter essa compreensão também da necessidade do outro. Como é que você quer ajuda se você não fala? Como é que você quer ser ajudado se você não comunica aos seus responsáveis? Ninguém tem uma bola de cristal, gente. A gente não tem essa capacidade ainda de adivinhar as coisas, mas a gente tem intuição.
Então, às vezes, os pais, eles querem dar essa ajuda, eles querem dar esse suporte, mas você precisa dizer isso a eles. Você precisa falar das suas necessidades. Vocês sabem por que vocês, alunos, a maioria de vocês, eu diria, estão encontrando dificuldade para lidar com esse contexto de pandemia? E muitas das vezes, o próprio Ministério da Educação, os próprios professores, a própria gestão escolar não sabe, muitas das vezes, como utilizar da forma como vocês gostariam tais recursos, porque não se há essa fala. Vocês precisam falar. Vocês precisam falar sobre a necessidade de vocês. Se todos os alunos, ou então a sua grande maioria, falassem sobre essas dificuldades, falasse sobre muitas das vezes a falta do recurso tecnológico, o conflito familiar, porque esse espaço ele também precisa ser garantido, tá? Essas aspas, esse parêntese nós precisamos fazer. Esse espaço ele precisa ser garantido para que o aluno fale, tá? Ele não pode ser somente um receptor de conhecimento. A comunidade escolar ela precisa também abrir esse espaço para que o aluno diga como se sente, para que o aluno diga como esse conhecimento, como essa aprendizagem está chegando até ele. Se ele está conseguindo assimilar, se ele está com dificuldade de concentração. Então, esse espaço, esse feedback, gente, ele é importante. Hoje, vocês estão tendo um tesouro na mão de vocês, que são essas informações, que são esses esclarecimentos, que inclusive pode salvar uma vida. Mas todos nós temos acesso a essa informação. Mas será que todos têm esse conhecimento? Sabem como acessar? Sabem como chegar até nós? Não sabem. Sabe por quê? Porque o que é priorizado são coisas muitas das vezes desnecessárias. O que é priorizado é o TikTok, é o YouTube, é o Instagram, é o Facebook. Eu não estou dizendo para você que isso é errado. Eu não estou dizendo para você que é errado você ter essas redes sociais, que é errado você manter essa comunicação por meio dessas redes. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa rever prioridades. Que a gente precisa rever que forma a gente está empregando o nosso tempo em determinadas coisas. De que forma, adolescente, criança, de que forma você está utilizando a internet? Como você utiliza? O que você vê? Porque está tudo disponível na sua mão. Cabe a você fazer bom uso disso. Cabe a você usar as redes sociais, usar a internet a seu favor e de modo inteligente. Cabe a você fazer o gerenciamento dessas informações. Me diz uma coisa, quando você fica o tempo todo jogando, horas e horas e horas e horas, não dá aquela dorzinha de cabeça? Você não passa mal? Depois você não sente assim uma falta de concentração? Me diga, se não é verdade. Porque é o uso excessivo dessa tela. Faz mal, gente. Tudo que é em excesso faz mal, seja lá o que for. Então você precisa buscar esse equilíbrio. A falta, ela é um problema, assim como o excesso também. Então tudo na nossa vida precisa ser equilibrado, tanto na alimentação, quanto no sono, quanto no nosso comportamento, quanto nos nossos sentimentos. Isso vale para tudo. Nós precisamos buscar esse equilíbrio em tudo que nós vamos fazer, tanto no contexto escolar, quanto na nossa vida sentimental, quanto no nosso relacionamento com os nossos pais, com o nosso relacionamento com os nossos pares. A gente precisa
buscar esse equilíbrio emocional. Quando você tem esse equilíbrio, você sabe lidar com a adversidade. Quando esse equilíbrio ele está intacto em você, não é qualquer situação que realmente vai te derrubar. Quando você usa adequadamente esse equilíbrio emocional, você sabe lidar com um bullying, você sabe lidar com estressores, você sabe lidar com situações adversas. Por quê? Porque você está em um estado de equilíbrio emocional. Volto a dizer, não deixe que ninguém lhe tire desse estado. Não permita. Eu sempre digo que nós temos em nossas mãos um poder de nos ajudar e de nos destruir. Como, Lorena? Quando eu dou atenção somente àquilo que é negativo, vou explicar para vocês uma coisa aqui bem fácil de entender com o exemplo que eu vou dar. Eu peço para você olhar para minhas mãos agora, tá? Vamos imaginar que isso daqui seja a sua cabecinha, seja os seus pensamentos. Isso daqui, gente, é o que a gente caracteriza de conflito. Aqui são dois estímulos concorrendo. Esses dois estímulos são os pensamentos negativos e os pensamentos positivos. Isso caracteriza um conflito, tá? Então, são dois estímulos concorrendo. A partir do momento em que eu dou atenção a um deles, e se eu der atenção àquilo que muitas das vezes é disfuncional, aquilo que realmente controla o meu comportamento de um modo negativo, eu realmente vou ter um problema. Como? Então aqui eu tenho um pensamento negativo. Não vou conseguir, nada vai dar certo. Eu tenho dificuldade mesmo de aprendizagem, eu nunca vou aprender, tá tudo errado para mim. Então, se você der atenção a esse tipo de pensamento, você tem uma visão extremamente negativista. Agora, a partir do momento em que você busca uma visão mais construtiva, uma visão mais positiva do ponto de vista da percepção, você vai dar atenção àquilo que realmente é adequado, àquilo que é funcional e que vai te auxiliar na melhora desse comportamento equivocado. Como? Quando eu dou atenção àquilo que é bom, olha como é que vai equilibrar, gente. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo, eu vou vencer. Tá difícil, mas eu vou passar por isso, eu vou procurar o meu recurso religioso, eu vou procurar essa ajuda dos meus familiares, eu vou procurar uma ajuda profissional. Então, da feita que eu penso positivamente, isso daqui vai perdendo a força, não vai mais controlar você. E aí a positividade, ela vai inundar a forma como você pensa. Entenderam? Então, isso aqui caracteriza um conflito. Então, esses conflitos, nós somos permeados o tempo todo. Esses conflitos acometem qualquer uma pessoa, cada um de nós. Então, quando isso está prejudicado, é quando eu não consigo lidar com essa situação. É quando eu não consigo gerenciar isso daqui na minha cabeça. É quando eu não consigo gerenciar os meus pensamentos. É quando eu não consigo gerenciar nem o lado positivo, nem o lado negativo. Muitas das vezes é só um receptor. E a informação vai chegando, eu não tenho esse filtro ele está perdido. Então é nesse momento que eu preciso de ajuda profissional. É nesse momento que eu preciso de ajuda psicológica. Então, se você se reconhece na maioria desses sintomas, nesses quadros que eu falei para vocês, que eu citei anteriormente, você precisa buscar ajuda profissional. Você precisa buscar o auxílio de um psicólogo. Você precisa de terapia, gente. A gente precisa romper
com os paradigmas de que buscar um psicólogo, ir a um psicólogo é só em um estado de loucura. Não existe isso, isso é uma visão retrógrada, é uma visão muito errônea. Pelo contrário, o profissional, o psicólogo é aquela pessoa que vai acolher os seus sentimentos, que vai acolher as suas emoções, que vai te auxiliar a lidar com essa situação, problema em que você está vivenciando. Então a gente não pode ter essa barreira de chegar até esse profissional. E eu tenho certeza que se você se identifica com alguma situação, problema, e se você falar isso para os seus pais, pelo menos a maioria, eles vão ficar preocupados, porque qual é o pai, qual é a mãe, qual é o avô, a avó, o responsável, que não se preocupa com seu filho? Não sei. Mas a grande maioria se preocupa. E se preocupa, quer ver a pessoa bem, quer o bem-estar dessa pessoa. E se essa pessoa, de algum modo, se identifica que realmente tem uma situação, problema, e você está procurando dizer, você está procurando comunicar isso para os seus pais, eu tenho certeza que eles vão procurar tomar uma solução, uma providência. Mas para isso é necessário que você fale. Para isso é necessário você comunicar ao seu gestor. Para isso é necessário você comunicar ao seu professor. Então a gente está falando aqui de um contexto escolar. A gente tem a estimativa, a gente tem esperança, a gente sempre pensa, por exemplo, falando de mim, enfim, a gente tem que pensar que tudo vai voltar a ser como era, que as coisas vão melhorar, né? Que todos nós vamos passar por esse momento. É assim que a gente tem que pensar, a gente tem que ter esperança. E quando as coisas voltarem à normalidade, à estabilização, se você se encontra em um contexto desse de sofrimento que eu falei, dessa apresentação desses sintomas, e se você estiver, por exemplo, dentro da escola, você precisa falar para o seu responsável, você precisa comunicar ao seu gestor, você precisa comunicar ao seu professor, tá? Você não pode aceitar toda e qualquer situação, a gente precisa exercer. Você precisa exercer a sua capacidade crítica, de reflexão. Você precisa dizer: ei, colega, para com isso. Ei, colega, não gostei do que você fez. Ei, colega, me respeite. Porque as situações, muitas das vezes, de abuso, de conflito, elas iniciam assim. Você vai permitindo, e quando vê, o estrago está feito em você. Não é quem está fazendo. Porque quem está fazendo acha que está lindo, que está ótimo. Mas quem recebe a situação, quem passa pela situação, é quem sofre. Então você precisa comunicar, você precisa se posicionar, você precisa dizer, você precisa falar sobre o que está acontecendo com você, para que as medidas cabíveis sejam tomadas, para que você encontre ajuda a tempo. E quando eu falo a tempo, eu falo numa questão de ser reversível, tá? Porque eu falei para vocês, por exemplo, a depressão. Se a gente não tomar logo a providência e for para um estado mais grave, gente, é muito difícil você conseguir a remissão desses sintomas. Você vai precisar de um acompanhamento muito contínuo, tá? Então, de muito suporte, e a gente sabe que muitas das vezes não se tem esse suporte, então a gente não pode deixar chegar nesse estágio. Quero fazer essa fala também para os pais. Os pais, eles precisam estar atentos a todo e qualquer sinal de alteração de comportamento, tá? Então, se o seu filho tinha um padrão de comportamento e ele está apresentando uma mudança repentina de comportamento, isso está lhe dando um indicativo de que algo está acontecendo errado, de que está acontecendo alguma coisa. Os pais, eles precisam estar atentos, assim também como os professores. Se o seu aluno tem um padrão de comportamento, se ele sempre foi muito comunicativo, participativo, e ele apresenta uma mudança brusca,
passa a ser introspectiva, a interagir cada vez mais, enfim, ficar muito só na dele, está acontecendo alguma coisa com esse aluno. Eu tenho que ter essa sensibilidade de chegar até ele e de dizer o que está acontecendo, né? De esclarecer, de oferecer esse suporte, de oferecer esse auxílio, de dar a informação correta. Todo mundo fazendo a sua parte, gente, a gente vai conseguir diminuir esses níveis. Se os pais fizerem a sua parte, se os professores fizerem a sua parte, se os gestores fizerem a sua parte e se os alunos também colaborarem, a gente vai conseguir ter um menor prejuízo. Então, a gente vai conseguir passar por isso, a gente vai conseguir se adaptar, mas para isso é necessário que todos estejam mobilizados nesse sentido, no sentido da integralidade, no sentido da busca dessa saúde mental, na busca desse acolhimento, na busca desse entendimento de todos os aspectos que compõem esse ser humano, esse indivíduo, essa criança, esses adolescentes. Então a gente precisa observar a integralidade. A gente não pode estar preocupado, primeiramente, só com a transmissão de conteúdo, tá? Essa visão, inclusive, a própria comunidade acadêmica vem combatendo há muito tempo. Hoje a pedagogia está aí para isso. Hoje a gente já se fala em psicopedagogia para isso, em neuropsicopedagogia, tá? A gente não pode ser só um mero transmissor de informação. A gente tem que utilizar todos os recursos pedagógicos para alcançar esse bem comum. Então eu tenho que utilizar todos esses recursos em meu benefício. Então, o Liberal na Escola, ele vem justamente com essa proposta. É por isso que nós estamos aqui, né? Vocês têm à disposição de vocês diversos profissionais, tanto da área da educação, quanto da área da psicologia, justamente falando sobre a importância de se combater certos equívocos, a importância da gente falar sobre a saúde mental, a importância de nós acolhermos os sentimentos de vocês, a importância de nós termos esse conhecimento de como vocês estão recebendo esse conteúdo, de como vocês se sentem, de como vocês estão passando a pandemia, de como esse isolamento social impregnou em vocês certos comportamentos, certas atitudes, certos pensamentos que precisam ser revistos, que precisam ser refletidos, que precisam ser mudados. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando com vocês sobre isso. Então, você tem essa ferramenta, você hoje aprendeu sobre o que é depressão, hoje você aprendeu a identificar a depressão, hoje você aprendeu quais profissionais procurar, a importância de fazer essa comunicação. E se você se reconhecer nesses sintomas ou alguém próximo a você, a gente precisa tomar uma providência. Você precisa comunicar os seus responsáveis ou alguém que realmente está passando por essa situação para que tome conhecimento e para que busque a ajuda adequada. Do mesmo modo também, a ansiedade, vocês aprenderam o que é a ansiedade, quais são os sintomas da ansiedade, o que é a crise de ansiedade. Então, todos esses sintomas que envolvem ansiedade, que muitas das vezes, né, a gente já combateu esse pensamento de ser só uma preocupação excessiva, vocês aprenderam que não é somente isso, vai muito além, né? Então, tudo isso vocês têm essa ferramenta hoje a favor de vocês. E volto a dar essa dica que vocês precisam fazer esse gerenciamento das emoções de vocês,
vocês precisam fazer esse gerenciamento do tempo de vocês e vocês precisam utilizar esse recurso tecnológico a favor de vocês, como a gente está utilizando agora. Hoje vocês me veem nessa sala aqui vazia. Eu gostaria que vocês estivessem aqui comigo. Eu gostaria de dar um abraço em vocês. Eu gostaria de ouvir as particularidades de vocês. Mas infelizmente nós não podemos, porque não é seguro, nem para mim, nem para você. Então, por isso, nós precisamos nos resguardar dessa situação. Nós precisamos manter as medidas de saúde que são amplamente divulgadas, que é a questão do álcool em gel, da utilização da máscara. Eu estou aqui sem máscara, mas é justamente para eu poder me comunicar melhor com vocês. Mas a gente encerrando aqui, eu vou voltar a utilizar a minha máscara. Então a gente precisa fazer o que é possível e o que cabe a nós. Então o que cabe ao liberal, eles estão fazendo, né, a parte deles, que é essa parte social, e nós estamos aqui para auxiliar nesse sentido também. Então espero ter esclarecido vocês. Volto a reiterar que se vocês precisarem de ajuda, o meu contato ele vai ficar disponível, vocês podem nos contactar. Eu atuo tanto na área clínica quanto na área escolar, tem aí o e-mail e a gente pode estar auxiliando vocês relacionado a essa questão da saúde mental, gente. Então, gente, continue ligado na programação do Liberal na Escola. Nós vamos trazer diversos temas relacionados não só à área da saúde mental, mas também recursos, utilização da internet, enfim, diversos temas para vocês passarem por esse momento difícil da melhor maneira possível, sempre contando com o menor prejuízo também, tá? Então continuem ligados na programação, divulguem para os colegas de vocês, para os professores, vamos estimular uns aos outros, como vocês aprenderam. Boa informação precisa ser amplamente divulgada e precisa ter esse conhecimento de todos, tá bom? Então, uma boa informação ajuda a salvar vidas. Então, contribua com isso também, tá? Aguardo vocês até a próxima.